Ok, minha gente, já a vereadora Amanda, que até já está aqui com a gente, eu tenho dois assuntos que eu preciso entrar num aqui. Primeiro eu vou chamar a Duda, falando da Águas da Imperatriz, reclamação Águas da Imperatriz. Duda Maia, com você. Sempre atento às demandas da população, o Diário veio até uma casa na rua Ário Menezes, no bairro de Agriões, escutar mais uma reclamação, dessa vez da concessionária Águas da Imperatriz. Então, Vitor, explica pra gente o que está acontecendo aqui na sua casa. Duda, realmente aqui a Águas da Imperatriz ela está com pouca pressão de água no nosso fornecimento, né? Eu tenho aqui uma caixa d'água que fica numa altura de terceiro andar, tá? Mas nós estamos aqui ao nível do centro da cidade, né? Nós temos casas aqui, prédios aqui muito mais altos que não tem esse problema. E na minha caixa d'água aqui no terceiro andar só tem água durante a madrugada, né? Durante o dia não cai água, a pressão da água durante o dia ela cai assim que ela só sai na torneira do jardim, né? E a gente precisa de água o dia inteiro, não apenas de madrugada, né? Aqui é uma família de 5 pessoas que dependem dessa caixa d'água, tá bom? Todo mundo de manhã toma banho, sai para trabalhar, para estudar, no caso aqui da minha família, né? E quando todo mundo chega à noite, não tem água. Você às vezes tem que ficar esperando até 11 horas, 11h30 da noite para começar a pressão da água e encher essa caixa que eu tenho aqui, que abastece aqui nossos banheiros, né, de segundo andar também, e para você ter água. Então eu já fiz essa reclamação na Água da Imperatriz já 3 vezes e até agora nenhuma sugestão deles, né, nenhuma solução foi apresentada, tá bom? Dessa última vez que eu fui agora reclamar, eles me deram um protocolo, dizendo que vinham aqui, já faz 30 dias, né, vai fazer 30 dias amanhã na realidade, e eles não deram nenhuma solução pra gente, tá? E até a equipe chegou a vir aqui dar uma olhada na casa, né? Sim, da primeira reclamação que eu fiz, eles mandaram um funcionário que veio fazer a medição da pressão, lá junto ao hidrômetro, né, e ele alegou que a pressão estava dentro da média, só que aquela pressão média também não chega aqui na caixa, também não é suficiente, né? A gente precisa de água 24 horas por dia, não só 1/3 do dia, né? Essa é a minha reclamação. Ainda mais que vocês são 6 pessoas aqui, já tiveram vezes de ficar então sem água, né? Já teve ocasiões aqui do pessoal chegar de noite, que todo mundo quer tomar banho, fazer janta e tudo, e a caixa d'água está vazia. Você tem que pegar água na torneira do jardim para você fazer comida numa casa que tem instalação, né, de água perfeita, né? Eu acho um absurdo isso, né? Porque nós, que nem eu vou ressaltar, nós estamos aqui num nível baixo, nível centro da cidade, não é para a pressão ficar assim tão fraca, né? E o problema é da concessionária, porque de madrugada a pressão vem com bastante força e enche a caixa. Mas durante o dia não. Por quê? Por que durante o dia não tem essa pressão? Essa é a minha dúvida, né? Não é difícil entender. Eu botei isso na minha rede social a semana passada. Aliás, eu até já tirei também, porque não houve ninguém. Eu acho que as pessoas não entenderam. No passado, muitos anos atrás, as pessoas brincavam falando o seguinte: Teresópolis, cidade que reluz, de dia falta água, de noite falta luz. Isso era muito comum se falar isso aqui em Teresópolis, porque acontecia. De dia faltava água, de noite faltava luz. Continua a mesma coisa, não mudou muita coisa não, tá? Metanol. O Estado está anunciando um painel de monitoramento nos casos de intoxicação por bebida falsificada. Mais um caso foi registrado no Rio de Janeiro. E dizer que não tem em Teresópolis, a gente não sabe, porque isso está começando a aparecer em todo lugar. Já milhares de garrafas estão sendo apreendidas no Brasil inteiro com bebida falsificada. Então, esse painel, o Estado está preocupado com isso e tem que estar mesmo, aliás, os municípios também, que a bebida falsificada tem em todo lugar. Vamos ver. O governo do Estado do Rio de Janeiro dá um passo importante neste momento com relação à transparência dos casos de intoxicação por metanol. Inauguramos um painel dentro do nosso Monitor RJ, onde serão citados os casos suspeitos, casos confirmados e casos descartados dos casos em todo o Estado do Rio de Janeiro. Esse painel contará com um georreferenciamento por município e todo o Estado poderá ser monitorado pela saúde, pela segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. A Saúde RJ, desde a semana passada, instaurou uma sala de situação para monitoramento das ocorrências. A partir dali, também estamos organizando ações e apoio para os municípios que possam receber seus casos e nos consultar. E também recebemos do Ministério da Saúde a primeira remessa de etanol farmacêutico para os casos que a gente possa tratar se for necessário. E já iniciamos também uma compra pela sede da RJ para termos um estoque próprio. Seguimos com a orientação com relação à população, ter procedência da bebida que vai utilizar e qualquer necessidade, qualquer sintoma, como visão turva,
dor gástrica, qualquer mal-estar gástrico e náusea, procure imediatamente uma unidade de saúde para a sua orientação e seu atendimento. Seguimos firmes com a orientação, vivendo diuturnamente para atendimento à população do estado do Rio de Janeiro. O painel lançado hoje, ele traz atualizações diariamente dos casos suspeitos, descartados e confirmados para intoxicação por metanol. Também informa o município de residência da pessoa que foi notificada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, se saísse de casa para beber, para a rua, hoje eu ia ter cuidado com esse negócio, que eu estou achando isso vai crescer. Isso assusta um pouco. Vereadora Amanda, bom dia. Bom dia, Hélio. Tudo bem, meu querido? Dia hoje fresquinho. Viemos de um dia quente, começou ontem e terminou. Rio, né? Eu fui ao Rio, a gente está estudando lá umas questões, até do meu próprio mestrado em sustentabilidade, que eu acho que é importante para o nosso município. A gente está atualizado das questões que a gente tem de legislação e políticas nacionais. Por que isso? Porque muitos investimentos financeiros em municípios partirão das medidas de sustentabilidade. Então, hoje a gente precisa olhar para o desenvolvimento municipal sempre pelas métricas das ODS, das 17 ODS que a gente tem, que foram definidas pela ONU, e ali vão ser parâmetros de investimento em países, em cidades e em estados. E a gente hoje precisa propor nossas políticas públicas com base nessas ODS que a gente tem. Então, a gente estava lá estudando, mas também a gente teve uma agenda com um instituto que tem uma atuação aqui na cidade e, coincidentemente, ontem foi aniversário da escola Almirante Heleno de Barros Nunes, lá no Fischer, do meu querido diretor Gil. Eu, infelizmente, não pude estar presente, porque eu já tinha essa agenda no Rio com esse instituto, mas o pessoal do gabinete esteve lá, foi uma comemoração muito bacana, uma comemoração importante para a comunidade, uma comunidade que a gente sabe que tem muitas questões ainda a serem desenvolvidas socialmente, mas a gente ficou muito feliz com toda a alegria que ele conseguiu consolidar com as crianças lá, a Secretaria de Educação estava lá, o prefeito deu uma passada lá. Então é importante também que os gestores também estejam presentes nessas escolas e nesses espaços para verificar as reais demandas. Então, é uma escola que a gente visita muito, foi bem bacana ter a presença também das demais autoridades. E aí a gente estava com esse instituto lá no Rio conversando, esse instituto atua com o pessoal que trabalhou como coletores, né, de lixos, os que fazem aquela coleta de lixo seletiva, e eles têm um trabalho feito lá já realizado, eles têm uma demanda sobre mulheres que estavam nessa função, né, de coletoras, algumas foram integralizadas ao mercado de trabalho, outras ainda não. Então eles solicitaram que a gente fizesse esse meio de campo, eles têm sede no Rio, mas eles atuam em todo o estado, e Teresópolis é um ponto de atuação desse instituto. E a gente ontem ajustou algumas informações que a gente pôde somar no trabalho, mas que a gente também está colaborando com eles nessa questão do desenvolvimento local das famílias daquela localidade, em especial das mulheres, né, que muitas vezes passam por situações de vulnerabilidade, situações que, além da violência, né, doméstica que a gente tem lá e estupro de crianças também acontece nesse bairro, a gente está pensando em como melhorar a formação dessas mulheres que estão ali. Esse instituto faz essa formação. Eles têm uma parceria com a Estácio, então já fizeram uma formação de uma turma de 12 mulheres que eram coletoras, né, do lixo e fazia essa separação. E agora elas estão atuando ou dentro do programa Operação Trabalho ou em outras empresas. O Rede Economia fez a absorção dessas mulheres também dentro do seu quadro de empregabilidade. E a gente está com esse instituto para tentar fortalecer a atuação aqui no município, uma vez que é um instituto que trabalha sem fins lucrativos e está propondo a promoção de políticas para reorganizar aquela comunidade ali hoje, né, como foco, também atingindo algumas adjacências ali, a Fonte Santa, tem público da Fonte Santa que é atendido, tem público da Quinta. Então a gente também fez essa ponte para essa agenda lá, por isso que a gente estava ontem no Rio, tentando fortalecer um novo parâmetro de política também a partir desse instituto também. É bem legal. Porque você tem que aperfeiçoar. Eu não entendi uma coisa, mas esse instituto, ele te oferece o que é exatamente? Então, esse instituto... Você falou muito tecnicamente para mim. Vamos tentar traduzir então. O que esse instituto faz? Ele é uma organização sem fins lucrativos, subsidiada por alguma empresa, né, algum colegiado de empresas, e que eles fazem promoção social de pessoas que estão na vulnerabilidade. Então, pessoas que estão pobres,
pobres de informação, de recurso, de lugar de existência, né? Eles fazem um monitoramento da região, então eles estão atuando no Fischer agora, já tem uns 2 anos já, desde aquela questão do lixão que pegou fogo. Sim. Então eles passaram a atuar na proteção das pessoas que trabalhavam na seleção dos lixos, os catadores, né? Eles estavam dando assistência para esses catadores. E aí eles sinalizaram para a gente algumas questões que muitos catadores hoje estão lá na coleta seletiva, mas estão pelo programa Operação Trabalho e esse programa vai acabar. E eles não conseguem ainda fazer do lixo coletado uma remuneração que eles consigam sobreviver somente com elas. Então precisa pensar como é que esses coletores agora ou vão permanecer lá através de uma contratação, ou vão permanecer lá, aliás, ou vão ser redirecionados lá para o emprego fixo, né? Que a gente precisa dar dignidade a quem está precisando de trabalho. Então elas fazem esse monitoramento, elas focam mais nas mães, porque muitas das coletoras são mães solo e precisam sustentar as suas famílias. E eles atuam de que forma? Né? Eles dão formação, qualificação para essas mães para que quando elas saiam dali, elas possam para o mercado de trabalho de forma mais qualificada, com mais informação. Por exemplo, tem pessoas que estão ali na coleta do lixo que não sabem fazer um currículo. Que não é algo também tão simples, nem todo mundo sabe fazer um currículo que ele seja um currículo que atenda às demandas de quem vai empregar. Né? Porque às vezes a pessoa bota lá nome e endereço, mas não coloca formação, ou às vezes não tem a formação, então não escreve as habilidades que tem, apesar de não ter formação. E aí elas fazem essa formação de como escrever um currículo, como se portar numa entrevista, algumas coisas de artesanato elas podem habilitar a fazer, arrumação de cama para você poder ser camareira, dão cursos rápidos, cursos pequenos, e a Estácio tem essa parceria com eles, disponibiliza o local e às vezes o formador também. Então, é uma empresa, é um instituto que atua paralelo ao Estado, Sim. Né, onde o Estado talvez não tenha condições de chegar, para somar no desenvolvimento dessas pessoas, daquele espaço ali que é bem vulnerável. Então, foi até que eu falei com o Gil na época, falei, Gil, se fosse uma outra agenda, eu até deixaria de cumprir para estar no aniversário da escola, porque ali é uma escola que a gente tem uma história longa, né, desde a época da direção da professora Rosângela. A gente vem acompanhando aquela escola, a gente brigou muito dentro do Conselho de Educação para que o prédio anexo, onde funcionava o CRAS, voltasse para a escola ou ficasse para a escola, como queiram entender, porque muitos disseram que já foi da escola, e outros já disseram que nunca foi da escola. Enfim, o que nos importa é o seguinte, aquela escola ali precisa ser reorganizada. Ela precisa ser ampliada. Depois da pandemia, muitas pessoas migraram para a região do Fischer. Então, aquela escola precisa funcionar em tempo integral, como está na lei. Ela precisa ter um espaço adequado para aquelas crianças estudarem, precisa ter salas de aula para aquelas crianças poderem ficar o dia inteiro dentro da escola. Principalmente por ser uma comunidade extremamente empobrecida. Pois é, eu não vou ao Fischer há muito tempo. Há muito tempo. Eu não sei nem como é que está. Agora sei que sempre foi uma comunidade abandonada por todos os prefeitos que passaram. Infelizmente. E a gente todos, sem exceção. E a gente teve uma cordialidade, eu posso chamar assim, da última secretária de assistência do governo do anterior prefeito, que antes disso ela se comprometeu com a gente em entregar de volta o prédio para a escola para que o CRAS funcionasse de fato na sua área de região, que era a Fonte Santa, e que aquilo ali pudesse atender a escola, que foi uma briga que nós levamos por quase 1 ano e meio. Denunciamos ao Ministério Público as questões de não cumprimento da legislação, porque tinha uma lei que dizia que aquela escola era de tempo integral, aquelas crianças precisam ficar dentro da escola. Muitas crianças só se alimentam na escola. Só, eu sei. Eu cometi aqui uma falha, um erro aqui, eu falei todos os prefeitos, o Roberto Petto, mas acabou também, depois dando problemas, ele construiu casas populares ali no Matadouro. Mas isso depois acabou dando problema também. Mas, fora disso, ali é uma comunidade muito abandonada. Muito abandonada. E assim, a gente muito precisa, empobrecida. A gente precisa deixar sempre no radar. Eu sempre tento monitorar, né, os meus trabalhos, isso desde a época do conselho, enfim, a partir da escola. Então, a gente acompanha os números que a escola produz, o que ela tem de resultado, o que ela tem de presença do aluno, se essa é uma escola que tem problema de assiduidade, se é uma escola que tem problema de chegada. A gente veio agora de visita de 2 escolas hoje de manhã. A gente visitou uma escola que tem um projeto de política pedagógica da escola já há 11 anos
E hoje estava acontecendo o 11º ano da Copa Estolina, né, na Escola de Pessegueiros. E na época eu fui orientadora lá, então você vê que um projeto bem consolidado dentro de um projeto político-pedagógico da escola, independente da direção, quantas passarem ali, ele vai continuar, que é o que aconteceu com a escola, né? Hoje a diretora Cláudia, minha amiga, está aposentada e quem assumiu a direção foi a professora Sandra, que é uma excelente também pessoa, professora, gestora, enfim, eu sou fã da Sandra. E deu continuidade com a mesma preciosidade que aquilo ali traz para as crianças, né? Tinha um aluno Bruno, que eu peguei o Bruno quando estava na pré-escola, o Bruno agora está no 5º ano, é um aluno especial, super participativo, apesar de ser um aluno cadeirante, estava vivendo aquele momento das Olimpíadas, estava feliz, estava interagindo. Então, assim, a gente parte da escola para entender o entorno. Então, quando eu chego hoje, por exemplo, lá em Estolino, e eu vejo que a comunidade continua dentro da escola, que as crianças estão bem desenvolvidas, a gente vê que é uma comunidade que tem caminhado. Tem questões de desenvolvimento, como todas têm, mas ela tem caminhado melhor, por exemplo, que a escola do Fischer. A escola do Fischer ainda temos questões muito significativas dentro da escola, que a gente percebe que vem das famílias. Né? Às vezes uma questão de abandono das crianças, mães que infelizmente estão na vida do tráfico e às vezes deixam as crianças para ir no Rio fazer esse movimento. E as crianças ficam abandonadas em casa. Então, a gente acaba colhendo dentro da escola esses relatos. Então, a gente começa a monitorar melhor determinadas ações para determinadas comunidades. Hoje também a gente teve, agora há pouco, na escola de Três Córregos, lá em Nadir Veiga, para entender, lá tinha uma questão da rota de atendimento de aluno. Tá, mas ali já é uma outra realidade, né? É outra realidade, até porque também tem outro segmento, né? São segmentos diferentes, com estrutura diferente. Em Nadir Veiga, a gente atende lá alunos do primeiro segmento, dos anos iniciais, e alunos do segundo segmento, anos finais. Então, você tem um outro público também de alunos, mas a gente tem uma questão ali de Nadir, por exemplo, uma questão estrutural. A escola precisa sofrer uma intervenção estrutural ali, principalmente na questão do muro, do isolamento. Foi feita uma intervenção recente agora da questão do esgoto da escola, que estava dando problema, mas não foi concluída. Ela é muito antiga, essa escola. Ela é muito antiga e ela sofreu muito com a tragédia, né? É. Então, ela tem questões ali que precisam ser apontadas como prioridades. O muro da escola, que é algo que contém a água do rio quando o rio sobe, está danificado, precisa ser reestruturado. Então, a gente vai monitorando a comunidade também através da escola. A gente visita uma escola, mas a gente acaba sabendo do que está acontecendo no entorno. Então, a gente hoje foi lá ver uma questão de rota, porque a gente tem muito aluno na beira da estrada por muito tempo. E a gente saiu com uma notícia muito satisfatória. Por acaso, a gente transitou com a pessoa responsável pela empresa e eles já noticiaram que vão adequar o horário dos ônibus para atender aquelas crianças que ficam ali na beira da rodovia quando termina o turno escolar, porque muitos usam o transporte regular e não o escolar próprio da educação. Então, assim, Hélia, a gente vai sempre partindo, né, das demandas. A gente recebe muita informação em rede social. A minha rede social, como eu sempre falei, é uma rede social que ela é aberta. As pessoas me contactam por ali, a gente marca a agenda por ali, eu vou, visito os lugares. Dependendo do que for, eu levo a minha equipe. Dependendo se for uma coisa mais técnica, eu levo. Por exemplo, esse instituto, ele chegou para mim pela rede social. Então, eu fui procurada por eles, pela rede social, porque eles queriam apresentar o que eles faziam e se eu poderia colaborar de alguma forma como mandatária. E eu falei, cara, zero problema, eu já vou estar no Rio, já tenho porque eles viram uma professora com história, que é o teu caso, e vereadora. Eu acho que provavelmente foi assim. Eu acho que foi feita uma leitura nesse sentido. E a gente tem recebido bastante demandas em relação às propostas de desenvolvimento, muito em parceria, isso que eu acho bem bacana, porque a sociedade já deve ter percebido, né, ao longo do tempo que o Estado tem limitações. O Estado, quando a gente fala, eu não estou falando do Estado do Rio de Janeiro, eu falo Estado como uma máquina pública, né? O município tem limitações. A gente gostaria de entregar todos os serviços públicos de excelente qualidade para todo mundo, mas às vezes o financiamento que chega para a gente de recurso não é suficiente para a demanda que a gente tem. Eu vejo, Teresópolis sofreu muito, eu acho que Teresópolis cometeu um erro, não vou entrar nesse assunto, só fazer um comentário, eu vou até anotar aqui porque eu vou trazer isso para um debate. Eu acho que Teresópolis cometeu um erro lá atrás, quando foi afastado, cassado o prefeito Jorge Mário, e as pessoas queriam tirar Jorge Mário, que a partir de Jorge Mário até dezembro do ano passado, 2025, não, até dezembro de 2024, foi um desastre o que aconteceu em Teresópolis a partir da saída de Jorge Mário. Foi um desastre. Aí a gente voltou no tempo, mas muita coisa. A gente precisa entender que existem os instrumentos punitivos da má gestão.
Eles existem, eles precisam ser aplicados. Mas é muito triste quando você vê reiteradamente isso sendo utilizado em prefeituras, em Estado. Sim. É uma falência da política, né? Você vê que a pessoa que de repente ocupa um certo cargo de gestor, ela precariza aquilo ali, muitas vezes com a certeza da impunidade, e em determinados momentos, politicamente, isso acontece. Muitas vezes não é nem por questão de gestão de recursos, são questões políticas que levam as pessoas a serem caçadas, enfim. Também não vou entrar nesse mérito agora, porque é um tema muito técnico que a gente precisa ter muito tempo para falar sobre. Mas o que precisa ser destacado é que a fiscalização do legislativo ela precisa acontecer. E os órgãos de controle vão ser acionados quando elas acontecerem e forem verificadas inconsistências. Mas mais interessante é a gente acertar isso dentro de uma condução de um mandato do que a gente ignorar e ser punido num futuro próximo, Sim. né? Hoje a gente tem na Câmara Municipal, foi entregue as contas do prefeito anterior, né, referente ao ano de 2023, com reprovação. Tem uma série lá de quesitos que não foram cumpridos dentro das obrigações. A gente tem um texto constitucional que diz o que é a obrigação de cada um. Então, aquilo ali precisa ser uma bíblia de quem está gerindo. Né? Quem vai gerir uma cidade precisa ter aquilo ali como um parâmetro. Eu vou fazer isso aqui, tá? Atende o que está na legislação? Ah, não atende, é perigoso. Então, vamos tentar ver uma forma disso acontecer sem que traga essa vulnerabilidade da gestão. É muito ruim quando a gente tem prefeito cassado, você desestrutura uma norma política para trazer um novo olhar que pode começar com muito mérito, mas que às vezes no meio do caminho se perde, né? A gente teve, o último prefeito era um prefeito que não era político, né? Era um outsider, era um cara que vinha do comércio privado e que tinha ideias inovadoras, e a gente tem que entender que teve mérito. Não é uma gestão 100% desastrosa, ela teve mérito, tivemos alguns avanços, mas teve um término muito ruim. Uhum. Né? Ele fez uma conclusão de período de mandato muito ruim, muito desastroso, muito conturbado. Né? Você desassistiu o servidor público. A gente está até hoje, são 14º salário. Né? Eu falo como servidora. Ah, mas é 1%. Enfim, não interessa o percentual. A gente não pode abrir mão do nosso direito de receber, enquanto servidor público. Então, a gente precisa ter o nosso 14º, referente ao ano de 2024, pago. E aí é um problema para quem está na gestão agora. A gente teve uma prestação de contas que, particularmente, para mim, foi uma prestação de contas, não foi nenhuma audiência pública, acho que o título estava equivocado, sobre o quadrimestre, né, onde apresentam as contas e os números que a gente tem do atual governo, com déficit de frustração de receita do mesmo período para o ano anterior, enquadramento de receita anterior de forma equivocada, e aí tudo vai impactando. E aí a gente fala, a gente precisa de concurso público, com urgência, mas com a atual folha que a gente tem hoje, né, com a suplementação de uma folha que era da gestão anterior para essa, causa um imbróglio que fica difícil você vislumbrar essa execução do concurso público, né? Como a gente vem arrastando esse 14º. Então, assim, a política ela é muito maior do que a gente tem como uma relação só de atendimento, de assistencialismo, né? Ela tem uma estrutura por trás que vai garantir que aquele recurso público, aquele dinheiro, né, que o governo investe aqui vai chegar em quem está ali na sociedade. Deixa eu passar aqui o pessoal de casa. A Renata está aqui com a gente, Renata Caldas. Fala, Renatinha, bom dia. Renata, eu tenho que remarcar para você vir aqui no programa. Renata é uma querida, é uma pessoa da sociedade civil que faz um serviço incrível paralelo ao Estado. Exatamente. Né? Você pegou bem isso aí. Cláudia Greenberg também está aqui comigo. Bom dia, vereadora Amanda. A questão do lixo é complexo. É necessário que o município realize a reciclagem. A Câmara de Vereadores precisa tornar lei essa prática de modo, que foi muito grande o texto dela, de prática, de modo obrigatório nos condomínios, empresas e comércio. Além disso, realizar uma PPP para criar uma usina de reciclagem. Isso, a gente fala disso há muito tempo, mas não aconteceu ainda, Cláudia. Tomara que aconteça. Eu acho que a questão ali que pega mais para todas essas políticas é o investimento. Né? A gente precisa de um investimento forte e que ele tenha esse direcionamento global. A gente fala muito de lei, né? A Câmara precisa regulamentar isso, a Câmara precisa regulamentar aquilo. A Câmara tem um arcabouço legal fantástico. Algumas legislações precisam ser adequadas, né, com essas mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, mas a gente precisa muito mais aplicar o que já está regulamentado do que muitas vezes criar legislação. A gente está criando legislação em cima de legislação que já existe com um detalhe ou outro diferente, quando na verdade a gente poderia emendar as legislações já e dar mais robustez, né?
Então, eu acho que a gente precisa dar qualidade à nossa legislação. Francisco, eu nem vou comentar, sem demagogia nenhuma, eu também, tá? Eu também, porque eu faço parte dessa, eu tenho um pezinho aí também, a minha mãozinha também está aí ajudando, então eu também. Olha só, vamos para o comercial rapidinho, Supergasbras tem hoje uma oferta legal, R$10 de desconto, Supergasbras 2643-4497, ou você entra no aplicativo, o 0800, também tem o 0800 591 2591, ou o aplicativo Pedir Gás, ou 2643-4497. R$10 de desconto hoje no seu douradinho, Outubro 10, que é o cupom Outubro 10, que você vai concorrer a 5 TVs e uma moto 0 km, e a gente volta já.